Bom dia, terça-feira, 19 de setembro, e a gente continua com as nossas análises aqui através do múltiplo time frame semanal, diário e H1 do mercado de câmbio. Mas antes de começar, quero fazer aquele pedido tradicional, a sua curtida. Se você não segue o canal, por favor, faça a sua inscrição, deixe um comentário para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas que, assim como você, gostam de acompanhar a análise de mercado, principalmente mercado Forex. Tá? Euro segue aqui no semanal, né, uma tendência de baixa, buscou aqui outros patamares, fez uma correção, né, aqui a gente não está na tela, mas temos uma média de 400 nessa seta aqui. Ele fez esse toque e acabou retornando. Deixa eu até colocar só para a gente visualizar, tá? Foi bem interessante esse movimento, né? Tá vendo? Ele está próximo aqui a uma média de 400, exponencial ela está mais próxima, ponderada também um pouco mais próxima do que a simples. E esse movimento, ele estava sendo acompanhado desde sempre. A gente está aqui insistentemente falando o tempo todo, né, sobre esses movimentos. Eu quero preservar aqui as médias de 20, 50 e 200, e do qual a situação do euro agora, para voltar acima dessas médias, está bem complicada. Nesse momento, a gente não tem no semanal nenhuma indicação de que ele possa voltar. Uma correção é possível devido à agressividade do movimento, mas voltar, a gente ainda vai ter que acompanhar o movimento do mercado, as novas determinações. Amanhã a gente tem um calendário econômico carregado que vai trazer muita volatilidade, tá? Então vale a pena muito a gente acompanhar. Tá? Perdão, coloquei aqui no semanal agora, estava no diário, né? Nem percebi esse detalhe aqui. Então, esse é o movimento do diário, que está totalmente vendedor. Agora, no semanal, vou trazer essa curiosidade aqui, tá? Porque a média de 400 do diário ela é bem próxima à média de 50 do semanal. Se ele se manter abaixo aqui e principalmente perder esse pivô, a gente tem grandes chances de ver o euro buscar preço muito embaixo, tá? Muito embaixo. Então, a 400 do diário ainda está fazendo a sua conotação de suporte, tá? E se ele perder ali, realmente vai ser um Deus nos acuda. Mas, no entanto, para o semanal, ele estando acima da média de 50, né? Ele precisa brigar muito aqui no diário. Veja isso daqui que a gente está falando. Então tá bem feia a situação do euro para poder fazer uma retomada de preço. Uma correção é bem plausível, mas a gente ainda tem que acompanhar, tá? Vamos seguindo aqui na nossa leitura. Eu vou puxar o iene, o Japinha, a gente sempre está falando dele, tá? Tá aqui, vou puxar para o semanal para a gente ver esse histórico dentro do que sempre está acontecendo. A gente está aqui se segurando no 147,850. A gente fez a marcação desse range, né? Tínhamos dois ranges aqui abaixo que acabou deixando, ficou para trás, né? Ficou irrelevante aqui e buscou 148, tá? Nesse momento, pode ser que ele até continue essa subida, no entanto, ele está muito longe da média, que é um parâmetro que a gente utiliza de análise. Se o preço fica muito longe da média, principalmente da média de 50, dois fatores podem ocorrer. Um, o preço volta na média, né? E dois, o preço espera a média chegar. Então isso aqui é um movimento que ele é definitivamente inevitável de acontecer. É um movimento do preço esperar a média chegar ou voltar na média. Né? Não é aquele movimento, ele estica e continua esticando. Isso não acontece. A gente pode até colocar algum outro indicador de apoio aqui, um oscilador, para nos mostrar uma possível exaustão do movimento comprador. Tá? No diário, né, ele mostra aqui também essa sequência de não conseguir buscar esses novos preços, mostra essa exaustão aqui, formando um início de topo duplo. Obviamente não é ainda, precisa muita coisa para chegar lá, mas se caso, né, ele vier a perder essa região, aí abaixo aqui a gente pode ter um padrão bem interessante, mas eu precisaria ver o que? A média de 20 ficar curva, né? Ela precisa estar apontada para baixo, a gente precisa ver mais coisas acontecerem, que isso ainda pode tomar alguns dias. Legal? Vamos partir lá para o GIBA, GBP-USD. E aí o GBP-USD no semanal, muito parecido com o euro, né? Obviamente, ele está próximo ali à média de 50 também. Está preso entre a 20 e a 50, né? Desde que atingiu aquela região aqui em cima,
da 20 com a 400, da 200 com a 400, devolveu tudo, tá? E está aqui nesse momento agora, realmente sem uma grande expectativa. Pode ser que bata aqui na 50, faça alguma correção, mas ainda não fez. No diário, fica bem nítido, né, essa informação. Veja bem, eu tenho já o cruzamento da média de 20 com a 50 no diário. Ele perdeu a média de 200 e está fazendo a confirmação agora, ou seja, se ele perdeu o pavio anterior aqui, ele vai estar no movimento descendente, tá? A única coisa que vai segurar ele aqui na próxima etapa, onde está essa seta azul aqui, é a média de 50 do semanal. Vou até corrigir aqui a setinha, só para a gente ficar alinhados quando isso acontecer. Tá? Então está aqui a média de 50 do semanal, a única coisa que pode estar segurando ele diante de uma queda maior. Legal? Então esse movimento aqui também, assim como o euro, não tem grande expectativa de retorno, tá? Para os gráficos maiores, que é o que a gente utiliza de parâmetro para análise. O H1 ele se torna apenas um gatilho, né, para a gente procurar aqui uma melhor entrada. E aí você vê que pode estar rolando no H1 uma zona de acumulação de contrato e quem sabe ele volte a entrar nesse range anterior que ele acabou deixando para trás. Gosto também de fazer uma leitura com vocês aqui no DXY, né? Vamos pegar aqui DXY semanal para a gente ver todo o contexto que aconteceu, né? Ele pegou no 61.8 retração de FIBO do semanal, né? O FIBO é referente a essa perna aqui, ó, quando ele faz esse fundo duplo, aqui, ó, lindo, né? Padrãozinho bem clássico de fundo duplo. E aí quando ele fez a máxima aqui, né, por volta dos 115 mil ali, eu peguei, tracei essa perna. Então quando ele começou a cair, eu marquei essa perna de FIBO e nesse momento ele está na retração desse movimento, tá, do semanal. Então é um FIBO maior, obviamente, mas não menos importante. Olha o que acontece, né? A gente marcou a região do FIBO aqui, ele ainda segue preso na região da retração do 105 e gerando bastante estresse, né, para o mercado. Então amanhã, principalmente, que é um dia carregado de calendário econômico, a gente vai ver como que ele vai se comportar. Nesse momento a 50 virada, a 20 está chegando para um possível cruzamento, né? É muito normal a gente assistir de repente aqui uma confirmação de rompimento. Então ele bateu lá na retração, né? Volta aqui nas médias e aí dá tempo da gente ver a média fazendo esse trabalho de cruzamento para daí ele fazer uma subida e buscar novos patamares, tá? Esse é o DXY no semanal. Quando eu olho ele no diário, né, eu vejo já uma tendência mais definida. A tendência do diário está bem definida e assim nesse ritmo ele pode deixar, né, o semanal bem alinhado também. Ó. Você pode ver que ele está numa LTA e não tem nada que desabone esse movimento, não tem nada. Fundos e topos ascendentes, tá? Tranquilamente, fez aqui suporte num pullbackzinho aqui em cima das médias, em cima de cruzamento, manteve o padrão e seguiu, tá muito bonito, muito técnico e não tem o que falar, né? A única coisa que pode mudar é a gente acompanhar aí taxa de juros, as notícias relevantes que vão fazer o índice do dólar se movimentar. E obviamente traz todo o mercado um reflexo desse movimento, tá? Nesse momento os treasuries estão operando aí 1 ano 0,13, 2 0,30 de alta, 5 anos 0,56, 10 anos 0,60 e 30 0,36, todos positivos, todos em alta. E aí, obviamente, a gente vê esse índice aí trabalhando no mesmo sentido, tá? Nesse momento, ele está sendo operado em 0 a 0 praticamente, tá ok? Euro também 0,04, praticamente no 0 a 0. O GBP, o GIBA 0,10 de alta e o IN 0,04 positivo também praticamente no 0 a 0. Legal? E aí vamos deixar esse conteúdo na terça, quarta-feira a gente volta acompanhando as notícias do calendário, reforço, amanhã vai estar bem pesado e vale a pena a gente acompanhar com bastante cautela. Sempre muito cuidado, operar com cuidado para operar sempre, tá? Até amanhã, forte abraço.